Bom, pessoal, então nessa última aula da semana, né, a gente vai estudar, né, a codificação de Huffman, tá? A codificação de Huffman, ela trata também, né, é um problema de otimização para a representação da informação, tá? Então, que nem a gente tinha visto lá, que a gente comentou no início da semana, que os algoritmos gulosos, né, normalmente são aplicados a problemas de otimização, né? A codificação de Huffman é um algoritmo guloso, né, que é aplicado para a gente otimizar a representação da informação, tá? Vamos entender isso melhor, tá? Então, a maneira como a informação é apresentada, muitas vezes, né, não é uma forma eficiente, tá? Mais especificamente, quando a gente está falando, né, de dados digitais, né, existem formas eficientes de eu representar a mesma informação. O que isso quer dizer como forma eficiente? Muitas vezes, uma determinada informação eu consigo representar ela com menos bits. Menos bits representa o quê? Arquivos de tamanho menor, né? Ou se a gente estiver falando em termos de transmissão, né, uma necessidade de uma menor taxa ou uma menor banda para transmitir a mesma informação, tá? Então, o algoritmo de Huffman, ele é justamente o algoritmo que permite fazer compactação de dados. Qual que é a estratégia básica aí que é utilizada por esse algoritmo para tornar essa representação mais eficiente, né? Ele lança a mão exatamente do fato de que, imagina que a gente tem um determinado arquivo, né, que tem caracteres, né, por exemplo, letras, A, B, C, enfim, tem um texto ali, e eu quero transformar isso num arquivo digital, né? Ou seja, eu vou digitalizar isso daí. O que ocorre? Com bastante frequência, se não sempre, né, eu vou ter alguns símbolos, né, algumas letras ali, que ocorrem com maior frequência do que outras letras, tá? Então, o algoritmo de Huffman, para fazer a otimização, ele vai lançar a mão justamente desse fato. Por quê? Porque eu posso pegar aqueles caracteres, né, aqueles símbolos que ocorrem com maior frequência e utilizar menos bits para representar eles. E aqueles que ocorrem com maior frequência, eu gasto mais bits, então, para fazer a representação binária desses caracteres. Com isso, a gente tem um ganho, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, né, um exemplo bastante simples, imagina que eu tenho um arquivo, né, poderia ser um texto, né, que por uma questão de simplicidade, só tem, né, as letras A, B, C e D, tá? E elas estão ocorrendo com essa frequência que a gente está vendo aqui, né? Então, eu tenho a letra A, se eu contar lá o número de letras A que eu tenho eu tenho 70 milhões, a letra B eu tenho 5 milhões, a letra C eu tenho 10 milhões de ocorrência, e a letra D eu tenho 15 milhões de ocorrência. Bom, eu poderia fazer uma codificação digital utilizando, né, sequências de tamanho fixo, né? Eu tenho quatro letras, né, ou 4 símbolos, então eu preciso de 2 bits para codificar eles, né? Então, eu vou usar aqui, que nem a gente está vendo aqui nessa primeira tabelinha, eu vou usar, né, 2 bits para representar cada um desses símbolos no meu arquivo binário, né? Então, a letra A eu vou representar por 00, a B 01, C 10 e a D 11. Bom, se eu estou fazendo isso, se a gente fizer a soma aqui do número total aqui de caracteres que eu tenho 100 milhões de caracteres, né? 70 mais 5 mais 10 mais 15 milhões. Então, são 100 milhões. Se eu estou usando 2 bits para representar cada um desses caracteres, então o meu arquivo vai ter 200 megabits de tamanho. Bom, agora vamos lançar a mão daquela ideia que eu falei para vocês de utilizar menos bits para os símbolos mais frequentes e mais bits para aqueles menos frequentes, né? Então, o que a gente vê? Que A, né, é o que ocorre com maior frequência aqui. Então, eu vou gastar só um bit com esse cara. Tá? Então, eu vou codificar como sendo 0. Depois, o segundo com maior frequência aqui é o D. Então, eu vou gastar 2 bits com ele. E os outros com menor frequência aqui, eu vou gastar 3 bits. Tá? Então, eu estou fazendo, né, uma codificação onde as sequências não têm o mesmo tamanho, né? Não é como no primeiro exemplo ali, que todo mundo eu representava com 2 bits. Bom, se a gente fizer agora aquela mesma continha, né, então o que eu tenho? Eu vou ter agora 70 milhões vezes 1 bit, aí eu vou ter 5 milhões vezes 3 bits, 10 milhões vezes 3 bits e 15 milhões vezes 2 bits. Se a gente somar esses valores, eu tenho o quê? Que o meu arquivo caiu para 145 megabits. Eu estou representando a mesma informação, são os mesmos símbolos, só que eu estou gastando menos bits. Isso daqui representa uma redução de 27,5%. Tá? Então, essa é a ideia, né, da compactação utilizada pelo algoritmo de Huffman. Bom, antes da gente falar propriamente do algoritmo, vamos ver alguns problemas que eventualmente a gente poderia ter quando a gente utiliza essa abordagem, tá? Um primeiro problema poderia ser o quê? A ambiguidade na representação, tá?
Porque esse problema surge justamente porque eu estou utilizando, né, sequências que não têm o mesmo tamanho. Quando a gente estava utilizando, naquele primeiro exemplo lá, né, eu falei, não, para cada símbolo eu vou usar 2 bits. Então eu sei que a cada 2, eu saio contando, a cada 2 bits eu sempre tenho um novo símbolo. Aqui não, aqui eu tenho símbolo que tem 1 bit, tem símbolo que tem 3 bits, tem símbolo que tem 2 bits. E se eu não tomar cuidado como eu faço essa codificação, né, eu posso gerar um código ambíguo, que é esse exemplo que está aqui, né, esse exemplinho aqui. Então imagina que eu utilizei essa codificação e agora, como exemplo, ó, eu estou tentando decodificar essa sequência 001. E a gente percebe que se eu usando essa codificação aqui, 001 pode tanto ser A, que eu representei como 0, e D, que eu representei como 01, como pode ser o símbolo B. Tá? Então eu tenho um problema de ambiguidade aqui. Então é por isso que a gente vai utilizar o quê? O que a gente chama de códigos de prefixo. Tá? Então, o código de prefixo, ele utiliza uma representação, né, em que qualquer símbolo, né, a representação, a codificação, nunca vai ser prefixo, né, uma sequência nunca é prefixo da outra. Tá? Então, com isso, eu quebro, né, esse problema de ambiguidade. Tá? Então, a gente até diz que um código de prefixo, né, é um código antiprefixo, né, porque nenhuma sequência é prefixo da outra. Tá? Então, agora aqui a gente tem um exemplo, né, de uma codificação utilizando o código de prefixo, e a gente percebe aqui, ó, que nenhuma sequência aqui coincide, né, é prefixo, né, coincide com o início de outra sequência. Então, por exemplo, se eu pegar agora essa sequência aqui, ó, uma sequência até longa, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, né, e a gente aplicar a decodificação utilizando essa tabela, a gente vai ver que isso daqui, a única maneira de decodificar isso daqui é dessa forma e vai corresponder a A, B, C e D. Tá? Então, quando a gente está fazendo essa codificação de, vamos dizer assim, tamanho desigual de sequências, né? Então a codificação utiliza código de prefixo para evitar aquele problema que eu acabei de comentar com vocês. Bom, quando a gente está realizando a codificação, a utilização de árvores binárias é uma maneira conveniente, né, da gente executar, né, as ações e fazer a representação depois do meu código. Né? Lembra que na semana passada a gente estudou grafos, né? Árvores são o quê? Árvores são simplesmente grafos acíclicos. Tá? Se vocês não lembrarem, dá uma olhadinha na aula da semana passada. Mas são aquelas árvores que a gente viu, né, na primeira aula da semana passada. Tá? E o que é uma árvore binária? Né? Uma árvore binária simplesmente é uma árvore que tem, de cada nó, a parte tem no máximo 2 ramos. Por isso que é binária. Tá? E ela vai ter 2 nós filhos, né, que, assim, formalmente são chamados de filho esquerdo e filho direito. Tá? Então, na árvore binária, né, quando eu estou utilizando uma árvore binária, a codificação de um símbolo ela vai ser obtida percorrendo a raiz da árvore, tá? Onde a ramificação à direita eu vou botar um 0 e a ramificação à esquerda eu vou botar um 1. Né? E cada símbolo daqueles meus símbolos originais que eu tinha no arquivo antes de codificar, ele vai corresponder a uma folha dessa árvore. Tá? Então, por exemplo, aqui, imagina que eu tenho nossa tabelinha aqui com essa codificação, qual que seria a árvore binária equivalente, né? Ou correspondente, né? É essa árvore aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, para A, qual que é a codificação do A? É 0, né? Então está aqui, ó. Se eu quiser saber a codificação do B, é só eu caminhar na árvore partindo da raiz. Ó, 1, 0 e 0, né? E assim para todos os outros símbolos dessa árvore aqui, tá ok? Bom, mas o que eu estou interessado, né? Agora a gente vai começar a caminhar para chegar na codificação de Huffman. O que eu quero fazer? Dado que eu tenho uma árvore que eu consigo representar um código através dela, eu quero encontrar uma árvore que seja ótima, né? Ou seja, uma árvore que tenha um custo mínimo, vamos dizer assim. Né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, se eu tiver uma árvore que está representando um código, então, cada folha, né, que corresponde a um símbolo, né, que tem a profundidade de DI, essa profundidade aqui corresponde exatamente ao número de bits. Né? Lembra, a gente acabou de ver, eu saio caminhando ali, né? Então, o quanto eu caminhar ali é a quantidade de bits, né, que vai existir para representar aquele símbolo. Né? E se eu chamar agora FI da frequência percentual daquele símbolo, então eu posso dizer, né, que o tamanho total do meu arquivo ele pode ser escrito como essa expressão. Né? Ou seja, é o número de símbolos multiplicado, né, pelo somatório de todas as folhas, na verdade, corresponde a todos os símbolos, né, onde para cada símbolo eu tenho o número de bits dele e a frequência percentual. Tá? Então, na verdade, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo minimizar essa expressão aqui. Né? É isso que eu quero fazer. Né? O meu problema de otimização é minimizar essa expressão. Tá? E é isso que o código de Huffman vai fazer. Né? O código de Huffman, ele
me dá uma resposta ótima, né, para esse problema de minimização. Bom, então vamos falar agora aqui especificamente da codificação de Huffman. Tá? Então, como que vai ser esse procedimento? Tá? Então, suponha, né, que a gente tem N símbolos distintos e que a gente conhece a frequência desses símbolos. Né? Eu posso simplesmente fazer uma contagem inicial, eu descubro qual que é a frequência desses símbolos num determinado arquivo. Tá? Então, a raiz essa árvore que a gente vai construir, que vai corresponder ao código de Huffman, ela começa, né, da base para a raiz. Tá? Então, o que vai acontecer? Inicialmente, cada um desses N símbolos aqui, né, vai corresponder a um nó dessa árvore e vai ter ali a frequência daquele nó correspondente, né, rotulada nele ali. Né? Então, eu vou marcar, vou falar assim, olha, o símbolo A, né, ele tem 70% de ocorrência, o símbolo B tem 40% de ocorrência, o símbolo D, né, tem 10% de ocorrência. Tá? Então, eu vou criar inicialmente a minha árvore, onde cada nó corresponde ao equivalente aos símbolos que aparecem no meu arquivo, né? Vamos falar de arquivo aqui, tá? Mas um conteúdo de informação, né? E nele eu tenho guardado, né, a frequência com que ele aparece dentro daquele conteúdo de informação. Tá? Então, a cada passo, o que o algoritmo vai fazer? A cada passo ele vai procurar os dois nós que têm menor frequência. E desses dois nós ele vai criar um novo nó, né, que vai ser o pai desses dois nós, né, então eu formo um novo nó aqui, e esse nó aqui passa a ter a frequência que é a soma das frequências desses dois nós. Percebam que aqui está a estratégia gulosa no algoritmo de Huffman. Por quê? Porque a cada passo ele olha o par que tem menor frequência. Tá? Então ele busca sempre o par que tem menor frequência naquele momento para seguir para o próximo passo. E aí, né, se eu tiver, né, N símbolos distintos, né, eu vou ter N-1 intercalações aí, né, que eu saio fundindo, né, esses nós. Tá, então, vamos ver como que ficaria isso daqui, né, vamos fazer uma animaçãozinha aqui, para a gente imaginar como que ficaria a construção de um código de Huffman, né, por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui. Então, imagina que de novo, né, por simplicidade, a gente só tem 4 símbolos no nosso arquivo, ou no nosso conteúdo de informação, e essas daqui são as frequências relativas de cada um, né? 70%, 5%, 10% e 15%. Tá? Então, inicialmente, aqui a minha árvore, o que ela tem? Ela tem simplesmente, né, os nós, né, com cada um correspondendo à frequência de cada um dos símbolos que eu tenho no meu arquivo. Então, o que o algoritmo de Huffman vai fazer? O primeiro passo, ele vai procurar o par de nós que tem menor frequência, que se a gente ver aqui é o par BC. E aí ele vai formar um novo nó a partir desse par e com a frequência, né, aqui, né, a gente está vendo aqui a frequência dele, uma frequência que é igual à soma das frequências dos outros pares, né, que é 5 e 10. No próximo passo, o que ele faz? De novo, vai procurar os dois nós de menor frequência e criar um nó pai a partir deles. Né? Se a gente olhar, na verdade, aqui, ó, é o nó que a gente acabou de criar mais o nó D. Então, a gente tem esse passo da árvore. Agora ele vai proceder da mesma forma, só que agora eu só tenho dois nós aqui. Né? Agora só sobrou o nó A e o nó formado aqui, nó formado por BC e por D. Né? Então, no próximo passo, eu chego na raiz da minha árvore. Tá? Então, essa daqui é a minha árvore binária. Agora é só fazer aquela atribuição que a gente viu, né? Ou seja, ramos à direita 0, ramos à esquerda 1. Né? Se eu fizer isso, então eu tenho aqui, né, a codificação. Né? Então, por exemplo, A seria codificado com 0, D é 1, né? C vai ser 1, 0, 1, né? Eu não vou desenhar aqui, que senão vai ficar muito carregado. Né? E B seria 1, 0, 0. Tá ok? Então, dessa forma que o algoritmo procede. Bom, vamos falar agora aqui um pouquinho do pseudocódigo, né? Como que seria um pseudocódigo de um algoritmo que implementa essa estratégia, né, de codificação de Huffman. Tá? Esse algoritmo aqui, ele utiliza, né, o que a gente chama de heap mínimo binário. Tá? A gente não vai estudar no curso o heap mínimo binário, né? Tem lá no texto do Cormen, se alguém tiver interesse e quiser dar uma olhada. Tá? Mas, basicamente, o que é um heap? Né? Ele é uma estrutura de dados, né, que assume a forma de uma árvore binária, que a gente acabou de ver, né? A gente conseguiu representar através de uma árvore binária. Tá? Onde cada nó da árvore, né, vai corresponder a um elemento numa fila de prioridades. Tá? E onde a ordenação, né, vai ser realizada de acordo com a frequência de cada nó. Né? Então, ela atende o que a gente quer. Tá? Então, é possível, né, um heap, eu consigo fazer operações, né, de extract min,
né? Ou seja, extrair os elementos de menor frequência lá, e eu posso inserir também, que é a operação que eu quero fazer quando eu crio o nó pai, né? E é isso que o algoritmo vai fazer. Se a gente olhar aqui agora, ó, então, eu tenho o conjunto de nós, tá? Aqui ele inicializa a fila de prioridades, né, o heap. E agora eu vou fazer o quê? De 1 até n-1, né, eu vou simplesmente aplicando aquela estratégia, né, olhando quais são os nós que têm menor frequência e formando um novo nó a partir desses nós até eu chegar na raiz. Então eu tenho aqui, eu crio um novo nó. Aqui eu extraio da fila, né, os 2 nós com menor frequência. Aqui eu tenho o quê? A nova frequência do nó Z e coloco o nó Z dentro da fila, né? E o heap, na hora que eu coloco, ele já entra lá com a frequência correspondente, ordenado de acordo com a frequência resultante, tá? E eu vou executar isso daqui, ao final, né, eu chego na raiz da árvore, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha em termos de tempo de execução, né, desse algoritmo, né? Então aqui a gente tem simplesmente uma operação de atribuição, né? Então, tempo constante. A criação, né, da fila, né, do heap gasta θ de n, tá? A gente, como eu falei para vocês, a gente não vai estudar heap, mas aceitem, né, que o tempo é esse. Nessa linha aqui ela vai ser executada n menos uma vezes, né? Então θ de n. Alocar o nó, né? Eu faço isso também n menos uma vezes, θ de n. Esse processo, né, de extração, né, dos 2 nós de menor frequência, né, e inserção, né, do nó formado, né, que são duas operações de extract, né, e essa de insert, ela tem tempo assintótico aí, log de n. Só que a gente faz isso n menos uma vez, né? Então, a gente vai ter aqui um tempo n log n, tá? E aqui, isso daqui também é uma operação de tempo constante, mas eu faço ela n menos uma vez, então é θ de n, né? E aqui é simplesmente uma operação de tempo constante. Então a gente vê que quem domina, né, é n log n. Então eu posso dizer que o tempo assintótico de execução desse algoritmo é n log n, tá ok? Pessoal, então com isso a gente fecha, né, o nosso estudo de algoritmos gulosos, né? A gente viu lá na primeira aula, né, o exemplo lá quando a gente estava procurando um conjunto de tamanho máximo, né, para as reuniões ou para as tarefas, né? Depois a gente estudou o algoritmo de Dijkstra, né, que também utilizou a estratégia gulosa, né, e estamos fechando então agora com a codificação de Huffman. Na próxima semana a gente vai começar a estudar então programação dinâmica, tá? Então a gente vai ver, né, uma outra técnica de projeto de algoritmos, tá? Então até a próxima semana.